Olá, 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 tudo bem, turma? Vamos para mais uma aula de figuras de linguagens. Pois é, fazia um tempinho que não tínhamos uma aula de figuras de linguagem, não é? Hoje nós vamos ter uma aula com três figuras: ironia, ambiguidade e silepse. Vamos a elas, então? Bem, comecemos com a ironia. Ah, essa figura eu sei que tá um monte de gente pensando, eu já sei o que é. Não, eu preciso estudar ironia, eu já sei o que é ironia. Tenho certeza que vocês sabem mesmo, mas vamos ver o que eu posso contribuir para aumentar um pouco o seu conhecimento sobre a ironia. Então, começo com uma tirinha aí do Maurício de Souza, fofo, maravilhoso, vamos lá. Ei, Cava, você sabia que os caraíbas chamam Jaci de lua e Mboi de cobra? E aquilo, papa-capim? Como os caraíbas chamam aquilo? Progresso. Olha só, Maurício de Souza usando ironia na sua tirinha, olha que bacana, né? Então, observem já nessa tirinha a presença da ironia, né? Então, os indígenas estão ali conversando e falando sobre a sua língua, né? Como eles chamam cada coisa, e aí vejam como eles mudam no segundo quadrinho ao observar uma cena que aí fica meio restrita para a gente, só no terceiro quadrinho que ela aparece, com desmatamento, chamando isso de progresso. Então, vejam a ironia aí, né, com a escolha da palavra. Então, vamos ver exatamente o que é ironia. Sei que a maioria está pensando, eu sei o que é, eu sei o que é. É como aquela pessoa que fala pra caramba, fala, nossa, como eu sou quietinha, né, tá sendo irônica. Mas a ironia vai um pouco além disso, tá? Ironia nada mais é, ela vem lá do grego, tá? Significa dissimulação. Então, a pessoa, sabe quando você fala, ai, fulano é dissimulado por quê? Porque ele finge alguma coisa que ele não é. Nossa, como eu tô riscando tudo, que eu tô usando a mão esquerda, gente. Direita tá paradinha aqui, quietinha, descansando. Então, olha só, a ironia, ela vem, então, do grego dissimulação, tá? Ela é parte do nosso processo comunicativo, ela está todo o tempo presente. Quando nós falamos, muitas vezes a ironia fica marcada com o nosso tom de voz, né? Eu, por exemplo, sou o tipo de pessoa que falo pra caramba, né? Falo demais. Então, se alguém falar assim, nossa, a Débora quase não fala. Então, vejam, né? Vem carregada aí, né? Com a entonação da voz, né? Quando eu brinco com alguns de vocês, pessoal que, né, apronta pra caramba, e eu falo, nossa, como tá quietinho, como fulano é quietinho hoje, como está quietinho hoje. Então, muitas vezes, eu tô sendo irônica, né? Então, porque a ironia é você afirmar uma coisa, mas na realidade, no sentido contrário. Por isso que eu peguei aqui um trecho do texto, nossa, esqueci de colocar aqui a referência, que coisa feia. Esqueci de colocar aqui no final a referência do texto, coloquei entre aspas e não coloquei a referência. Mas vamos lá. Depois eu coloco para vocês, tá bom? Eu acrescento. Ironia é simular, mas não mentir. Então veja a diferença, né? Porque pode ser que tenha alguns pensando, tá, então ironia é mentir, né? Eu minto, isso é irônico? Não, é diferente. Você dissimula, mas não é mentir. É falar o contrário do que se pensa, mas não é cair em contradição, né? Porque você fala o contrário do que você pensa, mas dependendo do contexto em que você insere isso, ou da sua, se for uma fala oral, né? Da entonação da voz, fica claro que você está sendo irônico, né? Então, na ironia, as palavras não são quem elas dizem ser, né? Então você diz, você faz uma afirmação, mas querendo reforçar o contrário, tá? Achei muito bacana porque nesse texto ele coloca, é um jeito complexo ou confuso de usar as palavras, né? Se você não estiver por dentro do contexto, você não consegue entender a ironia. Quantas vezes somos irônicos e o outro não entende, né? Então, a ironia, se ela não for muito bem identificada, se ela não for bem contextualizada, vai gerar mal entendidos, tá? Nós temos duas formas de fazê-la, a oral ou verbal. Você vai falar, nossa, mas qual a diferença? Vamos lá? Oral ou verbal, perdão, oral ou verbal ou dramática. Volta lá. Então, oral ou verbal.
que é aquela que você está usando palavras, né? Pode ser escrito ou pode ser falado. A definição mais comum de ironia é a que nós estamos habituados, como aqui num exemplo, com um trecho de um conto do Machado de Assis. Soares olhava para Camilo com a mesma ternura com que um gavião espreita uma pomba. Vejam, está dentro de um texto canônico aí do Machado, e a gente observa ali a ironia. Aliás, Machado é rei das ironias. Você pega a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, é muito carregada de ironia, tá? Então, isso é bem bacana. Façam a leitura desse livro, vocês vão gostar. Então, nós temos aqui o quê? A ironia, por quê? Quando fala que ele olhava com a mesma ternura com que o gavião estreita uma pomba, opa, não tinha ternura nisso. Não tinha ternura nenhuma nisso, né? Então, aqui, que é a mais comum, que é a que todo mundo conhece. Agora, as outras duas que eu vou apresentar, acho que talvez não sejam tão conhecidas por vocês, tá? Ironia dramática. Calma, antes que alguém fale, ironia dramática é quando eu faço um drama. Calma, não é bem assim. A ironia dramática é presente em textos dramáticos. Lembra? Gênero dramático é o gênero do teatro, tá? Então, a ironia dramática é aquela que vai estar presente dentro de um texto teatral, tá? Então, como ela vai acontecer? É como quando uma personagem está inconsciente da sua real situação. Então, assim, nós que estamos lendo e já lemos as cenas anteriores, lemos cenas já descritas, ou se estivermos assistindo também a uma peça, enfim, a um filme, né, dramático, aí abrange um campo amplo, né? Então, se eu estou ali lendo ou assistindo, eu já sei de tudo que aconteceu, sem que aquela personagem não sabe, né? Ela estava de fora, ela não participou da última cena. Então, as coisas estão acontecendo sem que ela conheça. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês de uma das peças mais famosas do mundo, do William Shakespeare, Romeu e Julieta, né? Aquela cena já mais chegando para o final da peça, quando o Romeu pensa que a Julieta morreu de verdade. E aí o público sabe que não, né? Sabe que ela só tomou lá só tá fingindo. Tomou um medicamento? Acho que foi isso, né? Me deu um branco agora. Tô meio zonza essa semana. E aí ele acha que a Julieta morreu, né? E aí, por fim, ele acaba se matando. E no fim, ela não tinha morrido, né? Mas nós, enquanto público, seja leitor, esteja você lendo Romeu e Julieta ou assistindo a uma peça, você sabe. Então, isso é ironia dramática, tá? Outra ironia, que também não sei se vocês conhecem, é a ironia, com certeza vocês já viram, já presenciaram, mas não sabia que isso era chamada ironia. Ironia situacional ou não verbal. Não verbal por quê? Porque não tem palavras, tá? Não é porque não tem verbo, porque não tem palavras. Situacional, uma ironia de uma situação. Tanto faz um nome ou outro, tá? O que acontece? Que ironia é essa? É a ironia expressa através de ações, de atitudes, tá? Que tipo de ações, de atitudes? Uma ação contraditória dentro, né, que vai trazer um resultado. Esse exemplo que eu trouxe, eu acho que é o mais fácil de entender. Imagine você tá lá com o seu time, torcendo lá para o seu time, seja ele qual for, tá lá torcendo, feliz da vida, final de um campeonato, de repente, seu time está arrebentando, está jogando super bem e tal, mas o jogo termina empatado. Vai para quê? Vai para pênalti. Gente, odeio pênalti. Odeio. Gente, como eu não gosto. Me lembro muito de uma Copa que o Brasil jogou contra a Itália, acho que foi em 94, nem lembro. Roberto Baggio, que era o craque da Itália, errou o pênalti. Gente, isso é uma ironia situacional. Por quê? Você tem uma situação em que tudo indica que o seu time vai vencer, você tem tudo para vencer, e aí o craque do time, o melhor jogador, vai lá, chuta e erra. Isso é uma ironia situacional, tá bom? É um exemplo. Nossa, falei do Roberto Baggio, acabei de lembrar, recebi a notícia há pouco da morte do Maradona. Que triste, não? Não tem nada a ver com a nossa aula, né? Só porque eu lembrei, falei de futebol, lembrei. Vamos lá. Ambiguidade. Então, ironia, fechou? Todo mundo entendeu? Belezinha? Ambiguidade. Ambiguidade, todo mundo tá falando, eu já sei para que a Débora tá fazendo essa aula. Eu já sabia que era ironia.
Tá, mas você não sabia que era ironia dramática nem situacional. Ó, olha só, acrescentei algo aí que você não conhecia. E para ambiguidade também vou tentar acrescentar algo mais, tá? Então, coloquei uma tirinha, adoro essa tirinha, muito fofa. Vendo o pôr do sol. Quanto quer pelo pôr do sol? Não está à venda. Eu estou vendo o pôr do sol. Aproveite para ver também. Nossa, eu acho ela incrível, né? O garotinho tá com a placa, mas ó, ele está onde está a ambiguidade aí? Aqui, ó, no vendo. Por quê? Porque ele utilizou do verbo ver no gerúndio, né? De estou vendo. E o adulto interpreta como o verbo vender. Então, a ambiguidade nada mais é do que quando você tem mais de um sentido possível para uma palavra, uma frase, um texto ou até para uma imagem. Aham. Então, isso eu tenho certeza que vocês não sabiam. Ah, tô falando que eu ia acrescentar coisa nova nessa aula, e assim, porque todo mundo está habituado com a ambiguidade verbal, ou seja, ambiguidade envolvendo palavras, né? E eu trouxe aqui para vocês um pouco de uma ambiguidade através do texto visual, através de quadros, de imagens, tá? Então, lá no século XIX, começou a surgir essa história aí do que hoje temos como ilusão de ótica, né? Mas deixa eu voltar aqui para a tela anterior. Aqui eu peguei um quadro, com certeza vocês já viram em algum momento essa imagem. Já receberam aí em corrente, pessoal mandando em WhatsApp, postando em Facebook, seja lá onde for. Imagens que você consegue interpretar de várias formas. Essa aqui, por exemplo, observem, eu batendo o olho de cara, eu vejo um casal de idosos, um de frente para o outro, né? Aqui a mulher, aqui o marido. Essa imagem é super, super conhecida. Se você começar a olhar com mais atenção, talvez alguns de vocês falem, eu não vi um casal de idosos, não, de frente para o outro. Eu tô vendo, ó, lá, olha aqui, um cantor, tá lá o cara, ó, tocando, né, um instrumento, ó, com outra pessoa de frente. Aí tem outro que fala, mas aqui tem alguém atrás, aparece uma porta com umas escadas. Então, são essas imagens que proporcionam várias leituras diferentes. Você consegue ver coisas diferentes, né? Essas aqui que eu trouxe para vocês são lá do século XIX. Vejam, a do lado de cá, que seria, né, my wife and my mother-in-law, ou seja, a minha esposa e a minha madrasta não, perdão, minha sogra, gente, eu tô viajando. E aí você bate o olho, a primeira vez que eu vi essa imagem, eu só estava vendo a moça, eu só estava vendo a mulher, a esposa, né? Só via my wife, eu não conseguia ver, né, a idosa, a sogra. Mas olha com atenção, aqui você repara que tem ó, o nariz, a boca, o queixo, um lenço sobre a cabeça, né, da sogra. Para quem não viu a moça, ó, que seria o chapéu, né, da mulher, enfim. Olha com atenção. Essa outra imagem também, do século, acho que é 18 ou 19, o coelho e o pato, essa é de um autor desconhecido, eu bato o olho no primeiro momento, só consigo ver o pato. Gente, eu demorei para reparar e falar, mas onde tem o coelho? O coelho está aqui, ó, aqui seria o olho do coelho, aqui, ó, as orelhinhas. Joga no Google, que você vai achar um monte de imagens, joga lá coelho e pato. Aí você vê uns desenhinhos mais infantis para a criançada pintar e tal, você vai conseguir entender isso super bem. Mas antes de fechar a figura de linguagem e ambiguidade, eu trouxe uma pergunta para vocês. A ambiguidade é uma figura de linguagem ou é um vício de linguagem? Porque o que acontece? A figura de linguagem, como eu já fiz em aulas anteriores, mostrei para vocês o quê? Que trata-se de um estilo, tá? É um estilo de escrita, de fala, é um escrito muito utilizado dentro da literatura, né, por poetas, escritores diversos, na música é muito comum, né? Nos quadrinhos a gente vê que elas também aparecem. Então, a figura de linguagem enquanto estilo de escrita é você brincar com a linguagem, você trazer algo um pouco diferente para o cotidiano, sair daquela linguagem objetiva, fechada, de um texto mais formal, né? Só que a ambiguidade, ela pode ser considerada figura de linguagem, então, nesse sentido? Sim, ela é considerada, né, um estilo muito usado na literatura, em textos publicitários, né, com uma intenção. Então, quando você
produz um sentido diferente para um texto, para uma palavra, para uma mensagem, de forma intencional, isso é figura de linguagem. Porque o vício, ó, o termo vício já denota algo negativo para a gente. Então, vício é algo ruim. Vício de linguagem, nós vamos agrupar quando há falha de comunicação, tá bom? Ou seja, quando você usa de forma que não é intencional. E faz com que as pessoas não compreendam direito, né? Gera problemas de compreensão. Em textos, por exemplo, objetivos, jornalísticos, científicos, em textos que você tem que ser objetivo, se você gera uma dupla interpretação, se você gera uma ambiguidade, isso vai ser considerado ambiguidade viciosa, tá? Vai ser considerado um erro, uma falha de comunicação, tá bom? Pensando na ambiguidade, então, enquanto estilo de linguagem, enquanto figura, nós temos dois grupos. Ela pode ser lexical, essa é a mais conhecida por vocês. Lexical é aquela que envolve diferentes significados para uma palavra. Então, coloquei um exemplo bem simples aqui, ó. Estava perto do banco. Que banco você estava perto? Era o banco lá onde você saca dinheiro, a instituição, ou era o banco onde você se senta? Objeto, né? Então, essa é a ambiguidade lexical. Mas também existe a ambiguidade estrutural, ou seja, aquela em que você muda as palavras de lugar e gera lá um problema de comunicação. Então, aqui pode gerar, nos dois casos também a gente pode ter, eu falei só de figura, mas pode ter a situação do vício, do erro, tá? Trouxe alguns exemplos para vocês entenderem melhor o que é essa ambiguidade estrutural. Ó, a vizinha viu o cachorro correndo. Vejam, o verbo está aqui, correndo. Onde está a ambiguidade? Quem está correndo? A vizinha ou o cachorro? Né? Eu não sei se o verbo está se referindo à vizinha ou ao cachorro. Então, você teria que desfazer isso. De que forma? Reformulando essa frase, né? A vizinha viu o cachorro e o cachorro estava correndo, de repente, né, dar uma quebrada, acrescentar uma segunda oração, enfim, para desfazer esse sentido. Olha o outro exemplo, com o verbo no infinitivo, ó, quando termina com R. É melhor voltar mais tarde. Quem vai voltar mais tarde? Eu que estou falando? Você? Outra pessoa? O vizinho? Não dá para saber quem. Tá? Então, aqui também você precisaria reformular uma frase, reformular, acrescentar um pronome aí, ó. É melhor eu voltar mais tarde, é melhor você voltar mais tarde, é melhor ela voltar mais tarde, né? Porque da forma como está, não dá para saber quem. Olha o outro exemplo. As canções que não agradaram terão de ser refeitas. Aqui, o que acontece? Nós estamos diante de uma oração subordinada adjetiva. Vai ter gente me xingando, falando, achei que não ia ouvir falar de oração nessa aula de figura de linguagem. Então, para de me xingar e volta aqui. Olha só. Aqui nós temos o quê? Onde está o problema, né? É que, da forma como está, as canções que não agradaram terão de ser refeitas, dá a impressão que todas as canções não agradaram, todas deverão ser refeitas. Então, você tem a possibilidade de usar o acréscimo da vírgula, lembra? A oração subordinada adjetiva, a gente tem a restritiva e tem as explicativas, né? A restritiva seria essa situação, sem a vírgula. E aí, portanto, eu estou dizendo que dá a impressão que nenhuma canção agradou, as canções que não agradaram, então nenhuma agradou. Mas eu posso acrescentar a vírgula e aí muda o sentido. Então, aqui é só um acréscimo de vírgula, tá? Outras situações em que nós teremos ambiguidade estrutural envolvendo vírgula é quando nós temos uso de vocativo. Então, você tem que tomar muito cuidado com a escrita, tá? Porque, às vezes, o termo que você coloca ali é com quem você está falando, isso é vocativo. Outras vezes é o sujeito, sei lá, objeto da oração. Então, você tem que tomar cuidado. Olha os dois últimos exemplos. Você chamou o médico João. Sem a vírgula, João é o médico. É o nome do médico. Agora, com a vírgula, João é com quem eu estou falando. Você chamou o médico João? Viram a diferença? Então, a presença da vírgula, aí vinculando também, então, agora a figura de linguagem lá com o uso da vírgula, né? Fazendo esse vínculo, a gente percebe a importância de uma vírgula para desfazer
determinada ambiguidade, tá bom? E a silepse, ó, tô chegando no final. Calma, calma, calmem os corações. Silepse, o que é? Ah, essa é novidade. Essa eu tenho certeza que a maioria não conhece. Vamos ver então a tirinha da Mafalda? Maravilhosa. Fiquei sabendo que mais da metade da população mundial somos crianças. E qual é a vantagem? Agora nenhuma, mas daqui a 30 anos, nós é que vamos fazer coisas e ocupar cargos. Nós, as crianças, vamos ter o mundo nas mãos. Ô, cara, daqui a 30 anos não vamos mais ser crianças. A Mafalda é incrível, né? Tá, vamos ver onde está a silepse aqui. Talvez você tenha lido, falei, eu não vi figura nenhuma, não estou achando nada de diferente aí. A figura está aqui, ó. Observem, fiquei sabendo que, ó, mais da metade da população mundial, ó, isso aqui é o sujeito da oração. De novo, vai vir com a análise sintática? Sim, porque a silepse está ligada à análise sintática. Olha só, mais da metade da população que, como deveria estar o verbo, são crianças. Ah, mas aqui o Quino colocou na tirinha da Mafalda, somos crianças. A personagem falou na primeira pessoa do plural, somos. Você vai falar, ah, olha, um erro de concordância verbal aí. Por que o verbo tem que concordar com o sujeito? Ele cometeu um erro. Pois é, ele não cometeu um erro. Assim como na tirinha seguinte, ó. Nós, as crianças... Ah, não, aqui tá certinho. Aqui tá o sujeito nós aqui, concordando com o vamos, né? Ele só acrescenta as crianças aqui, como aposto. Não, volta então no primeiro quadrinho. Aqui não é erro. Por que que não é erro? Isso é chamado silepse, tá? Então, o que que é a silepse? Ah, você vai falar, ah, então a silepse é aceitar erros de concordância? Mais ou menos. Porque a silepse não vai considerar isso um erro. Não é considerado um erro de concordância verbal. Por que não? Porque trata-se de uma concordância verbal um pouco diferente, ela sai um pouco da regra, no sentido em que a concordância ideológica, como assim? Você tem um sujeito que está no plural, né? Pode ser um substantivo coletivo, enfim, ali você tinha a expressão a maioria, né? Deixa eu voltar lá na tela, a maioria não, perdão, a metade da população, então, né, você está tratando de um grupo, né? Então, estaria aí, você utilizaria a terceira pessoa. Só que o que acontece? É aceito porque você está se incluindo na frase. Então, se eu falasse assim, os brasileiros somos trabalhadores, esse exemplo vai aparecer daqui a pouco. Eu posso falar dessa forma? Posso, porque eu estou me incluindo enquanto brasileira, tá? Então, você faz com intenção. Se você fez com intenção, é silepse, é figura de linguagem. E se não é com intenção? Porque aí talvez alguns falem, então, beleza, vamos voltar a aceitar lá, nós vai chegar a hora que quiser, e eu vou aceitar o nós vai, a gente fomos. Espera aí, quando eu produzo com uma intenção, com um sentido, estou me incluindo nisso, isso é silepse. Agora, quando eu desvio da norma, é um descuido de concordância, é o chamado solecismo, tá? E vejam que muda até o nome, aí é um vício de linguagem. Tá? Aí, antes que alguém pergunte, mas qual o problema? No cotidiano as pessoas podem falar assim? É claro que podem, sem problema nenhum, né? Já conversei com vocês várias vezes a esse respeito, diferente de situações formais. E nós temos, calma, 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 sei que já tem um monte de gente querendo que acabe logo a aula, calma, calma. Deixa eu explicar que são 3 tipos de silepse, tá? Silepse de número. A primeira é aquela em que os substantivos singulares carregam sentido de coletividade, tá? Olhem os exemplos. Uma multidão encheu o estádio. Durante todo o jogo, apoiaram o time. Então, vejam, colocamos o verbo no plural apoiaram, sendo que o sujeito é uma multidão, deveria ser apoiou, né? Só que você considera como uma coletividade. Então, silepse de número. Tá? Ela também é bastante usada em situações que as pessoas querem mostrar uma modéstia. Sei que talvez muitos pensem, olhando o exemplo que eu coloquei, pensam meio político, falam, isso é falsa modéstia, mas é.
anormal. A pessoa se inclui na ação, né? Ela coloca de forma coletiva, ao invés de falar, né? Ela se inclui, não, perdão. Ela deveria usar a primeira do singular, né? Almejo uma administração mais eficiente, por isso serei rígido no trabalho. Ó, porque é ela que está fazendo o discurso. Imagina um discurso político, um discurso de alguém que acabou de ganhar um cargo, enfim. Deveria vir na primeira do singular, o eu. Só que a pessoa coloca na primeira do plural, para quê? Para incluir os outros, a mostrar a modéstia. Almejamos, como se ela estivesse incluindo quem a ouve, falando, ó, vocês são importantes, sua opinião é importante para mim, tá? Silepse de gênero. Silepse de gênero é quando tem uma discordância entre os gêneros, masculino e feminino. É muito, muito comum quando usamos os pronomes de tratamento. Vossa Excelência, Vossa Majestade. Vejam, esses pronomes de tratamento, em geral, são flexionados no feminino. Ó, a gente já usa um vossa, né? Eles são flexionados no feminino. Então, a frase em que ele aparece deveria vir toda concordando no feminino. Só que o que acontece em muitas situações? Por saber que essa Vossa Excelência é um homem, né? Nesse caso aqui, ó, senhor ministro, o verbo aparece aí, né? O adjetivo aí, ó, preocupado, tá bom? Então, a gente tem aí uma concordância de acordo com o que está implícito, não com o que está explícito. Olha o outro exemplo. Rio de Janeiro é maravilhosa. Ah, por que está no singular? Você fala, não é, mas é o Rio, professora. Por que está no feminino? Porque pensando no que fica implícito, a cidade, então por isso maravilhosa. E olha aqui, a gente não está orgulhoso. Opa, está no masculino. Por quê? Porque provavelmente quem está falando pode ser um homem. Então não colocou no feminino, tá bom? E para terminar, silepse de pessoa, que foi com ela que eu comecei, trazendo aí o exemplo que está aqui, ó, os brasileiros somos trabalhadores. Então, é aquela que ocorre em que geralmente o sujeito está na terceira pessoa, seria um ele ou eles, ou ela ou elas, né? E o emissor se considera parte da fala, tá? Então, eu jogo na primeira do plural, os brasileiros somos trabalhadores. Todos ajudamos na construção, ó, porque eu me incluo nesse todos. E aí eu coloquei aqui com uma corzinha diferente, ó, o agente não podemos desistir, porque pode entrar como uma silepse de pessoa? Pode. Pode ser aceito como figura de linguagem? Pode, se for feita de maneira intencional, né, por um poeta, um escritor, um músico. É claro que quando a gente não tem a intenção, aí é considerado vício de linguagem, certo? Então, vou parando por aqui, sei que vocês já estão cansadinhos de mim, e nos encontramos na nossa próxima aula. Beijos!